Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos abrir a tua palavra e lermos nessa noite, Senhor. Nós sabemos que somos os mais bem-aventurados dessa terra, Senhor, porque nós temos esse novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou através do teu véu que foi rasgado, Senhor, através do teu corpo que foi moído e pelo seu sangue que fomos perdoados, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, que nós possamos juntos ter um senso real da tua presença, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui, mas ajuda o nosso coração incrédulo, Senhor, a ouvir a tua voz, a nos submetermos, Senhor, à autoridade da tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos que nada podemos a não ser pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, possa esquadrinhar os nossos corações nessa noite, para que possamos aprender um pouco mais de ti, que é manso e humilde de coração, Senhor. Para que possamos todos juntos, Senhor, alcançar descanso para as nossas almas, Senhor. O Senhor conhece as nossas aflições, as nossas preocupações, Senhor. Nós queremos lançar sobre ti todas essas preocupações e ansiedades, Senhor, porque não queremos andar ansiosos por coisa alguma, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, nos ajuda, Senhor, na exposição da tua palavra, Senhor, para que possamos estar totalmente compenetrados para podermos abrir o nosso ouvido, Senhor, e o nosso coração, para que possamos escutar a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós, graças ao Senhor, tivemos um tempo com a palavra lá com os irmãos em Criciúma. Foi muito proveitoso, graças ao Senhor por isso. E nós entendemos, quanto mais o Senhor faz as coisas que não tem nada a ver conosco, mas que tem a ver com o seu Filho Jesus Cristo. E quanto mais nós entendemos isso, que a obra do Senhor é através dele mesmo, porque o Senhor é a palavra, como diz lá em João capítulo 1, verso 1, no princípio ele era o verbo, ele mesmo é a palavra que esquadrinha os nossos corações, é a palavra que é a nossa regra de medida, é a palavra que nos santifica, porque no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade é o nosso caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele nos leva até o Pai. Então nós temos todas essas graças e essas bênçãos do Senhor na palavra de Deus. É como se a palavra de Deus fosse o próprio Cristo impresso nos nossos corações. Então, se nós queremos crescer no Senhor, crescer na graça, crescer no conhecimento, nós temos que conhecer as Escrituras. Porque se nós não conhecemos as Escrituras, nós não conhecemos o nosso Senhor. As Escrituras são a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós nessa terra. E é isso que nós precisamos priorizar. E é tão bom conhecer as Escrituras, porque quanto mais nós vamos nos aproximando das Escrituras, mais o Senhor se aproxima de nós. Quanto mais nós vamos dedicando tempo para estudarmos as Escrituras, mais o Senhor vai nos mostrando que o maná é um pão diário, que toda hora as Escrituras se revelam e consolam, exortam, corrigem todo homem na justiça, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. E talvez seja por isso que as Escrituras hoje elas são tão atacadas.
Veja, irmão, que nós vivemos num tempo em que temos tantos falsos mestres, eles têm distorcido a palavra de Deus, porque eles, no seu próprio engano, e como a palavra diz, eles estão enganando e sendo enganados. Quanto mais eles enganam, mais eles estão sendo enganados. E eles sendo enganados, eles estão tentando agora enganar a outros. E é necessário nós frisar que, às vezes, o engano, ele vem numa roupagem de bênção. Como nós lemos lá num domingo anterior, em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz que Satanás se transfigura num anjo de luz e não é de se admirar que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. E se nós não tivermos esse amor pela palavra de Deus, essa consideração pela palavra de Deus, esse estudo contínuo e diário da palavra de Deus, muitas vezes nós podemos estar nos aproximando dessas heresias, ou como diz Paulo lá no livro de Timóteo, esses ensinos de demônios. E como nós precisamos ter cuidado, porque realmente o mundo hoje é um campo minado. E esse campo minado agora cheio de estratégias do diabo. Como diz lá em Judas, nós não devemos desconsiderar o diabo, porque ele é muito mais bíblico que você, ele sabe muito mais da Bíblia que você. E se você for sentar para ler a Bíblia com ele, ele vai dar um show de Bíblia em você. E você precisa do Espírito Santo de Deus para poder te iluminar, porque senão ele vai enganar você e eu também. Por isso que nós precisamos estar guardados na convivência da igreja. Por isso que a igreja, como diz Paulo lá, ela é a coluna e ela é o baluarte da verdade. Ela é a guarda da verdade. Mas se a igreja estiver se contaminando com as coisas do mundo, o que vai ter de verdade para esse mundo? Você pode entender comigo que talvez você e eu, dentro da esfera da igreja, é a única verdade que as pessoas que se aproximam de nós vão ter. Ou seja, pense comigo, as pessoas que nos rodeiam, talvez as únicas chances que elas têm de saber a verdade somos nós. Talvez não posso dizer isso com certeza para vocês, porque se nós temos o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus vivo dentro dos nossos corações, nós somos como luzeiros que resplandecemos a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos essa missão. É como se estivesse uma pessoa caindo num desfiladeiro e o Senhor falasse para você: Lucas, vai lá e salva aquela pessoa. E você não escuta direito a voz do Senhor. E o Senhor fala de novo com você: Lucas, vai lá, dá a mão para aquela pessoa que ela vai cair. Você não vai, porque você não compreende a voz de Deus. Por que você não compreende a voz de Deus? Porque você não está escutando a voz de Deus. Você não está familiarizado com a voz de Deus. Então, por isso, muitas vezes nós estamos perdendo pessoas que poderiam ser salvas pela mensagem do Evangelho, porque nós não estamos familiarizados com a voz de Deus. Talvez estamos nos fechando somente no nosso mundinho e pensando que a salvação foi somente para nós. Mas como lemos aqui, as escrituras, elas são toda a escritura, ela é completamente inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para a obra do Senhor. Veja, irmão, você e eu, a idade que nós temos de fé, talvez nós já deveríamos estar sendo perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas talvez porque nós estamos escutando coisas estranhas. Alguma maneira de fé, como Pedro diz, ou alguma maneira de crer.
Ou podemos estar fascinados por alguma maneira de crer que aprendemos dos nossos pais. Ou, como diz Pedro, uma vã maneira de crer. Então, muitas vezes, nós precisamos estar revendo os nossos conceitos de como nós estamos andando na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Qual tem sido o nosso procedimento na igreja do Senhor? Sendo que a palavra de Deus, ela tem sido lâmpada para os nossos pés, ela tem sido uma luz para o nosso caminho, como diz lá no Salmo 119, 105. E veja, irmão, quando realmente nós nos submetemos à autoridade da palavra de Deus, nós conseguimos alcançar esse refúgio e essa fortaleza para as nossas almas. E conseguimos, então, andar de uma maneira coerente na casa de Deus. Mas para que nós possamos alcançar esse desafio, nós precisamos de algumas qualidades. Nós precisamos ser humildes e mansos. E nós precisamos realmente ser irmãos ensináveis. Como eu li lá no domingo passado, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. A soberba nasceu no coração do diabo. O diabo ele quis ser igual a Deus. E ele incita essa soberba nos nossos corações. De uma maneira que, às vezes, nós achamos tanto de nós mesmos, que nós fechamos o nosso coração para o ensino da palavra. E, às vezes, nós estamos lendo a palavra e não concordando com o que a palavra diz. Não é verdade? Isso é corriqueiro nos nossos dias. Às vezes você pega um livro inteiro de uma pessoa querendo dizer o que a Bíblia não disse. Querendo explicar um texto da Bíblia para ir contra aquilo o que a Bíblia falou. Mas é tão interessante como nós precisamos obedecer às palavras de Deus. Porque na palavra de Deus que nós encontramos sabedoria. E é por isso, irmãos, que em Provérbios capítulo 14, verso 12, a palavra diz que há caminhos que para o homem parece direito. Há coisas que nós praticamos, coisas que nós buscamos, que nos nossos corações parecem ser coisas direitas. Não é verdade? Certa vez uma irmã veio se reunir no nosso meio e ela chamou eu e o Marcelo para conversar. Sentou eu e o Marcelo para conversar. Quando nós sentamos, ela olhou nos nossos olhos e disse assim: olha, eu só quero falar já, antecipar para vocês, que nada que vocês falar vai mudar a maneira que eu estou pensando. Veja que irmã espiritual. Veja que coração aberto para estar ouvindo a palavra de Deus. Que nós, quando nos assentamos para ouvir a palavra de Deus, que nós não tenhamos esse mesmo coração. Que o nosso coração possa ser um coração apto para estar mudando o nosso caminho, a nossa maneira de pensar. Porque não é a minha maneira de pensar, é a maneira que Deus falou. E hoje é tão difícil, irmãos, quando você vai defender as Escrituras. Quando você se levanta para dar uma palavra em defesa das Escrituras, o inferno se levanta contra você. As potestades espirituais se levantam contra você. Porque o diabo sabe de o poder que existe nas Escrituras. E o diabo sabe que quando a igreja ela segue as Escrituras, o poder que ela tem. Às vezes nós não sabemos. E nós precisamos considerar as Escrituras, irmãos. Amém? Quero ler lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versos 40 com os irmãos. Êxodo, capítulo 25. O Senhor vai dar todos os parâmetros da construção
da sua casa ou do seu tabernáculo. E veja o que diz no verso 40. Vê, pois, que tudo o que façais, façais segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, irmãos, tudo que nós fizermos aqui na igreja, no corpo de Cristo, nós já temos um modelo. Nós já temos o arquiteto, nós já temos o molde, nós já temos tudo que nos diz respeito à vida e à piedade. É a casa de Deus, morada do Deus vivo, que somos nós. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A casa de Deus somos nós. Nós somos a casa de Deus. E na casa de Deus precisa que tudo seja feito conforme ou segundo o modelo que já foi mostrado. Vamos abrir em Hebreus capítulo 3, verso 5. Hebreus capítulo 3, verso 5. É um texto bem conhecido, irmãos. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, diz o Espírito, se hoje ouvirdes a sua voz, e não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Veja, se hoje não endureçais os vossos corações. Nós temos o modelo. Nós temos Moisés, que foi fiel em toda a casa. Umas traduções diziam antigamente, mas Cristo muito mais. Cristo, porém, como filho em sua casa, qual casa somos nós? Esse é o nosso exemplo. Sabe o que o autor está falando aqui para nós? Cristo é fiel no que ele falou. E se nós cumprirmos e andarmos conforme ele falou, ele vai edificar a sua igreja. Às vezes o problema é que nós estamos usando artifícios que não são segundo o modelo que nos foi ensinado pela palavra de Deus. Moisés era fiel em toda a casa. Então, se vocês verem as pregações passadas que nós fizemos, nós vamos ver o que aconteceu com o povo de Deus quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei. Chegou lá, eles tinham feito um bezerro de ouro, segundo o modelo que eles tinham no seu coração. E quando nós injetamos coisas humanas, obras humanas e glórias humanas na obra de Deus, nós estamos colocando, mesclando na obra de Deus, madeira, feno e palha. Isso é um ambiente muito perigoso para nós. Muito perigoso para nós. Porque em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, nós já lemos com os irmãos, nós vemos que cada um de nós já foi posto a pedra, que é Cristo. Agora cada um de nós vai edificar segundo cada um edifica. Um pode edificar com materiais de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um de nós será julgada, ou seja, como cada um de nós está edificando a casa, será julgada. O fogo provará essas obras. Se a obra de cada um de nós passar pelo fogo, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém ser queimada, esse será salvo. Todavia, como? Pelo fogo. Agora leia o verso 16 comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16.
Amém? Coloque seus olhos na palavra, irmão. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja o 17, irmão. Se alguém destruir o santuário de Deus, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Irmãos, como o Marcelo falou lá para os irmãos de Criciúma, existem duas verdades inefáveis na Bíblia. Uma é que as promessas de Deus vão ser cumpridas, e a segunda é que as ameaças de Deus também serão cumpridas. Isso você pode abrir o seu coração para essas verdades. As promessas, o que o Senhor prometeu para nós, tudo que Ele prometeu será cumprido. E as ameaças de Deus também serão cumpridas. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Esta é a palavra de Deus. O que o apóstolo está falando aqui? O apóstolo está dizendo exatamente isso aqui. Se você querer mesclar na obra do Senhor as suas coisas, as suas ideias e as suas obras, você estará destruindo o santuário de Deus, que sois vós. Ou seja, a igreja, irmão, não é lugar para as nossas ideias, porque nós já temos que fazer tudo como já nos foi dito e mostrado lá no monte. Qual é o parâmetro e as diretrizes da igreja? Os parâmetros e as diretrizes da igreja é a palavra de Deus. Não existe outro parâmetro, irmão. E daí você vê quantos e quantos anos que a igreja tem sido mesclada com as coisas desse mundo. Quantos materiais de madeira, feno e palha têm sido colocados no meio do povo de Deus. E sabe, irmão, hoje para pregar esse tipo de pregação é um sofrimento, irmão. É um sofrimento semanal, é uma perseguição diária. Porque vai contra muitas verdades que nós temos obscuras nos nossos corações. Coisas que nós precisamos largar, que é madeira, feno e palha. Mas aquele irmão que ama, ele precisa comunicar a verdade. Ele não pode deixar de comunicar a verdade para estar comunicando pregações de autoajuda. É como se a voz do Senhor falasse comigo ou com você. Aquele irmão está caindo num precipício. Ou eu escuto, vou lá e tiro ele, ou eu vou lá e dou uma pregação de autoajuda e empurro ele com o pé para o buraco que ele está indo. Qual é o papel do homem que ama? O Senhor disse assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Falou ou não falou, irmão? Às vezes, veja, irmão, nós nos pegamos assim, nós chamamos Senhor Jesus, mas nós não estamos fazendo o que Ele manda. Não é interessante? Como nós precisamos estar endireitando os nossos caminhos para que a palavra de Deus possa ter esse peso no nosso coração. Porque no coração do Senhor Jesus tinha esse peso, irmão. Tinha esse peso. Nós lembrávamos lá com os irmãos de Criciúma da única vez que nós vemos o Senhor Jesus na palavra de Deus irado. Ele estava irado de um jeito que ele fez um chicote, e ele pegou aquele chicote, isso está lá em João. Vamos ler lá, irmãos. João capítulo 2. Verso 16. Vamos ler um pouquinho mais para cima. Vou ler aqui com os irmãos. João, capítulo 2. Verso 14. Entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito
um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Veja a situação do Senhor Jesus. Veja, irmão, como o Senhor Jesus tem zelo pela sua igreja. Nós lemos que ele tem mais zelo e é bem mais cuidadoso do que Moisés. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. E veja o que os discípulos lembraram. Eles lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Esse é o zelo que o Senhor tem pela casa de Deus, irmão. Então veja, a casa de Deus realmente não é um lugar para nós estarmos colocando as nossas ideias. Aliás, é um lugar de tremor e tremor. Tremor e temor. Aquele que está falando tem que estar falando tremendo e temendo. Tremendo e temendo pelo que ele está falando. Quando você vê eu tremer quando pego uma água, é que estou tremendo mesmo. Tremendo e temendo pelo que eu estou falando. Porque ai de mim se falar alguma coisa aqui que não venha do Espírito Santo de Deus. Mas, irmão, ai de você se o que eu estou falando aqui é do Espírito Santo de Deus e você está fechando o seu ouvido para isso. Aqui é um lugar de ais. É ai para cá, ai para lá. Por isso nós precisamos ter cuidado. É um ambiente de comunhão? É. Mas não existe comunhão sem a doutrina dos apóstolos. Vamos ler lá Atos, capítulo 2, verso 42. Há um grande problema em perder o temor e o tremor pelas coisas espirituais. Amém? Veja o que diz lá. E perseveravam. Qual é o primeiro ponto? A doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É Cristo e todos os seus ensinamentos. Toda a Escritura é a doutrina dos apóstolos. Sabe por quê? Porque sem doutrina dos apóstolos não tem comunhão. Pode ter um grande ajuntamento, pode ter 3.000, 4.000 pessoas, mas não tem comunhão. Só vai existir comunhão onde estiver doutrina, e essa doutrina é o próprio Cristo. Só vai existir comunhão quando as coisas estiverem conforme o modelo que nós já recebemos. Só vai existir comunhão quando realmente a nossa reunião ser em torno de Cristo, quando os nossos louvores serem para agradar a Cristo, quando os nossos corações vierem abertos para aprender de Cristo, quando as nossas ansiedades ser jogadas todas sobre Cristo, quando Cristo está edificando a sua igreja, então sim, é um lugar de descanso, é um lugar de comunhão. Mas sabe qual é o problema? Nós queremos comunhão sem doutrina dos apóstolos. Aí não tem comunhão, irmão. Aí às vezes acontece, como está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, Paulo diz assim, nisso não vos louvo, porque vocês se reúnem para pior e não para melhor. Veja que interessante. Porque onde não tem doutrina dos apóstolos, a reunião é para pior e não para melhor. Ainda que possa ser lindo, irmão, ainda que possa ser maravilhoso, ainda que possa encher os nossos corações de uma suposta alegria, mas nós devemos considerar as ameaças do Senhor. E a ameaça do Senhor diz que aquele que destruir a casa de Deus, quando você lê lá em 1 Coríntios capítulo 11, 23 em diante, Paulo vai dizer que aquele que cear sem discernimento, que por causa disso há muitos entre vós, doentes, fracos e não poucos
Não poucos que morreram, irmão. Se você não tem discernimento, às vezes, das coisas espirituais, às vezes nós perdemos o direito de viver, irmão. É isso que diz lá em Coríntios capítulo 11, quando está falando de ceia. Sabe por quê? Porque ele aqui diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e o próximo ponto, você vai ter realidade de partir do pão se você não ter doutrina dos apóstolos? Não. Não vai ter. Você tem realidade viva da reunião do partir do pão sem ter a palavra de Deus? Não vai ter, irmão. Nem orações, sabe por quê? Porque às vezes nós nos reunimos para orar. E como nós estamos acostumados, cada irmão, graças ao Senhor, nós praticamos a oração da comunhão da igreja. Mas quantos irmãos se reúnem para orar? Às vezes em 1.000, 2.000 irmãos. Cada um sai para um canto orando uma coisa. Às vezes está um orando, Senhor, dá uma esposa para o Rodrigo, e o outro está no outro canto, Senhor, livra o Rodrigo de casar, e o outro está, Senhor, casa o Rodrigo, outro, que ele não case, outro, que ele case, que ele não case. Está cada um orando para um lado. Não há uma concordância, mas na palavra de Deus há concordância. Amém, irmão? Veja que perigo, irmão. Nisso não vos louvo, porque muitas vezes os irmãos partiam pão. Paulo vai dizer assim, porquanto vocês se ajuntam não para melhor, mas sim para pior. Como precisamos ter cuidado nesse ambiente externo? É um ambiente santo, um ambiente que precisa de cuidado, um ambiente que nós precisamos priorizar as coisas espirituais para que possamos crescer junto. O Senhor já nos mostrou como Ele deve fazer, como devemos fazer. Agora precisamos cuidar, irmãos, porque o Senhor tem zelo pela casa de Deus. O Senhor já nos mostrou todas as coisas. O Senhor já deu todas as diretrizes, está tudo nas Escrituras, irmãos. Tudo. Sabe, irmão, quando um irmão pecar contra ti, a palavra diz lá em Mateus capítulo 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele sozinho. Se razoável com o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. E o Senhor continua dizendo, se ele não te ouvir, leva contigo 2 testemunhas, para que pelo depoimento das 2 testemunhas, a tua palavra possa se estabelecer. Se ele não te ouvir assim, daí você leva à igreja. São 3 tentativas. E se ele não te ouvir, daí o Senhor vai dizer, então considera ele como um publicano. Ou seja, como um ímpio. Você vai precisar ainda continuar forçando o seu irmão, sabe por quê? Você daí vai pregar o evangelho para o seu irmão. Você vai dizer, você não entendeu o evangelho. Eu preciso repregar o evangelho para você. Aí você continua dizendo, o Senhor te ama, perdoa os teus pecados, trate ele como um ímpio. Porque provavelmente ele não é um irmão. Então o Senhor nos dá as diretrizes de todas as coisas. Não dá? Dá ou não dá, irmãos? Lá em Tiago capítulo 5, Tiago diz assim, se está alguém doente entre vós, chame os presbíteros. Ah, irmão, mas não existe mais presbítero, sabia? Não existe mais. Isso é uma coisa do passado. A teologia liberal diz isso, irmão. Mas não é isso que a palavra diz, veja. Não é isso. Não é isso. Aí quando você tira o prato, como é que você vai comer a comida? Se não existe mais presbíteros, você vai chamar quem, irmão? Ah, vou chamar qualquer outra pessoa, sim, irmão. Mas você está obedecendo segundo o modelo que já nos foi dado? Está? Não está. Nós temos um modelo na palavra de Deus. Por isso, nós não podemos mexer em nada do que já foi estabelecido, irmão. Já foi tudo mastigadinho. Está tudo aqui. Tudo que você precisa saber para a sua vida, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para a sua vida como igreja, como servo de Deus, está tudo estabelecido aqui, irmão. É só nós conhecermos o modelo que já nos foi posto. Mas, irmão, os homens mudaram. A sociedade mudou. E é esse o argumento dos teólogos liberais. Mudou, irmão. Não é ao mesmo tempo. Ah, irmãos, mas Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será. Ele não muda, irmão. A igreja não muda. Quem muda
somos nós. Somos nós que mudamos. Nós temos os parâmetros, porque nós somos os mais bem-aventurados. Nós somos os mais que vencedores. O problema é que nós não seguimos a nossa cartilha da vitória. Nós queremos estar colocando acrescentações nas coisas de Deus. Por quê? Porque esse é o parâmetro do diabo, esse é o desejo do diabo, que você não siga as Escrituras, que você siga coisas que te falaram, que não está nas Escrituras. Ainda que alguém possa te mostrar na Escritura que o que você pratica não está na Escritura, você quer continuar praticando? Veja que interessante. Certa vez eu conversava com uma pessoa, nós estávamos conversando sobre alguns assuntos, e quando chegou num ponto que a pessoa não conseguiu mais levar a conversa, ela disse para mim, mas Isa, tem coisa que não está na Bíblia. E eu falei, eu sei. Não tem coisa, tem muita coisa que não está na Bíblia. Mas graças ao Senhor, nós decidimos só praticar o que está nas Escrituras. Por mais que às vezes a reunião possa parecer meio chata, irmão, você precisa perceber o Espírito nas coisas mais simples. Sabe por quê, irmãos? Porque os fariseus e os religiosos da época do Senhor Jesus não perceberam o Senhor Jesus. Porque ele estava na simplicidade. Ele estava na calmaria. Ele estava no silêncio às vezes. Eles estavam encostando no autor da vida. E existiam muitos e muitos fariseus que eles davam a vida, eles queriam a revelação, e eles estavam encostando na vida, e eles não viam a vida. Porque eles estavam esperando um grande Senhor. Alguém que ia resolver todos os seus problemas, ia chegar com grande glória, ia arrebentar toda aquela condição romana, ia mudar todas aquelas coisas. E o Senhor veio e nasceu numa manjedoura. O Senhor veio na simplicidade. O Senhor veio nas coisas mais simples desse mundo. Veja, irmão, pense comigo. O construtor do universo, aquele que fez todas as coisas, aquele em quem todas as coisas subsistem. Todas as coisas subsistem por causa dele. Porque se não fosse ele, as coisas iam evaporar. Não existia matéria ligada. Ele é que mantinha as coisas no seu curso. Deus encarnado, ele vem e subsiste em forma de servo. O que ele faz, irmão? A primeira coisa que Jesus faz, ele se submete ao seu Pai. O Senhor sempre quer nos ensinar alguma coisa, irmão. O Deus do universo, o autor da vida, ele se submeteu ao seu Pai. O que ele foi fazer? Ele foi ser carpinteiro igual ao seu Pai. Nossa, irmão, às vezes nós não sabemos nada, né? Eu vou falar de carpintaria com o irmão, vou falar de quadro com o irmão Nelson que faz quadro. Chego lá na fábrica do Nelson, Nelson, por que tu não bota essas coisas assim? Bota esse vidro por aqui, Nelson? Nelson vai olhar para mim assim. Ah, irmão, nós somos assim, irmão. Mas veja o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sendo Deus, irmão, o Criador da matéria, ele se humilhou. O que ele fez? E se sujeitou ao seu pai e à sua mãe. E foi sujeito. Ele foi um filho sujeito. E quando ele começou o ministério, irmão, ele continua a nos ensinar sujeição. Sabe por quê? Porque sem sujeição, nós não vamos ter a verdade das Escrituras. Porque a insujeição nasceu no coração do diabo. E é isso que ele quer ferventar no seu coração e no meu coração. Para que eu e você não sejamos sujeitos. Sabe a frase que eu mais ouvia quando o Senhor me chamou? Irmão, eu não me sujeito a ninguém, só me sujeito a Jesus. Como você é espiritual. Que homem sujeito, né? Você só se sujeita a Jesus porque você não vê ele. Se você visse ele, você já não se sujeitava mais a ele. Para você ver como você é sujeito. Como é difícil se sujeitar, irmãos. E essa insujeição que traz essa confusão. Mas o Senhor, quando
Ele chega perto de João Batista. João Batista diz: não, 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 eu não sou digno nem de atar essas sandálias dos teus pés. Ele disse: não, não faça isso. Deve-se cumprir tudo que se diz respeito de mim. Eu preciso me submeter a você. E o Senhor, sendo o autor da vida, aquele que fez todas as coisas, aquele que separou os mares, aquele que fez os fundamentos, aquele que estabeleceu todas as coisas, vai e é batizado por João Batista. Veja, irmão, a beleza da sujeição. Veja como a sujeição é bela. Veja como é bela essas coisas. Veja como nós precisamos aprender essas coisas, irmãos. Porque a casa de Deus, irmãos, é uma casa de ordem. Vamos ler lá Tito capítulo 1. Eu não quero me demorar, irmão. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não seja acusado de dissolução, nem de nem que sejam insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si mesmo, apegado à palavra, fiel segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Aí veja o verso 10. Porque existem muitos insubordinados. Estes são os que pervertem a palavra de Deus. Estes insubordinados. Veja, irmão, que a insubordinação ela é o início de uma facção. Ela é o início de um falso ensino. Ela é o início de uma heresia. Ela é o início de todos os males que acontecem no meio do povo de Deus. Como nós precisamos ter cuidado, irmãos. Veja que interessante, irmão. Veja o que diz a palavra de Deus. Paulo deixa Tito em Creta e ele diz: é necessário que você fique aí, para que você coloque em ordem as coisas restantes. É preciso de ordem, irmão, na igreja. E nós precisamos saber que a igreja é um lugar de ordem. Marcelo falava para os irmãos lá em Criciúma da beleza da ordem. Sabe, irmão? Quando você chega numa casa e você vê tudo arrumadinho, as coisas tudo arrumada, cada coisa no seu lugar, você entra aquela casa cheirosinha, você entra as coisas todas arrumadas, tudo limpinho. É belo ou não é? Há uma beleza na ordem, irmão. A casa de Deus não é uma desordem. Por isso, Paulo precisou deixar Tito em Creta para que ele estabelecesse presbíteros para quê? Para colocar a casa de Deus em ordem. E às vezes nós perdemos o sentido da beleza. Sabe quando a gente se acostuma com a bagunça? Sabe quando tem algum cheiro mal? Já aconteceu comigo. Às vezes tem algum cheiro mal na minha casa.
Só que você está tanto ali que você se acostuma às vezes com aquele cheiro. E uma pessoa que chega de fora, ela olha, que cheiro mau é esse? E tu olha assim, não estou sentindo nada. Depois que você escuta aquela palavra, não, mas tá cheirando mal, daí você começa, não, é pior que é mesmo, tem um cheiro estranho aqui, cara. Ah, tá vendo? Quando nós escutamos a palavra de Deus, e como o Marcelo está dizendo, nós usamos os nossos sentidos, nós começamos a entender o que nós estamos fazendo de errado e aonde nós precisamos mudar os nossos caminhos. Não é verdade? Mas não é fácil, né, irmão? Chegar um irmão lá na sua casa lá, e você faz aquela comida e ele diz assim, ô Júnior, esse macarrão tá cheirando mal. Tu faz isso, oxe, irmão, tá pensando que eu tô te servindo um macarrão estragado? Não, só dá uma cheiradinha aí para ver, irmão, dá uma conferida. Tu vai dizer, não, então come tu, irmão, eu não vou comer. Aí você cheira e diz, acho que, desculpa, irmão, esse macarrão tá meio passado. Sabe o que é isso? É o irmão que reconhece quando ele está equivocado. O problema é quando você serve um macarrão passado. E o irmão que está mais instruído da palavra cheira e diz, irmão, eu acho que esse macarrão está um pouquinho passado. Você vai dizer, não está passado não. Será, irmão? Não está passado, irmão. Aí você, teimoso, vai e come o macarrão. Você não escutou, irmão. Por quê? Porque às vezes você é insubordinado. E o diabo é perito em fazer isso, irmão. Ele é perito em massagear o nosso orgulho. Porque daí você já vai pensar, esse irmão está pensando que eu não sei cozinhar, né? Não é isso, irmão. Nós somos guarda uns dos outros, irmão. Nós somos guarda, irmão. Que bom, irmão, eu tenho um irmão que me guarda, veja. Poxa, já pensou eu andando na rua com 3 irmãos me guardando, cuidando de mim? Se eu for cair para lá, me segura. Se eu for cair para cá, me segura. Me sinto seguro. Que bom você ser cuidado. Que bom eu ser cuidado pelos irmãos. Que bom é o ambiente da igreja quando é um ambiente saudável. Que não tem lugar para inveja, para insubordinação. Que bom que o Senhor estabeleceu irmãos para cuidar da gente. Que bom que eu sou cuidado, irmão. Imagine se você fosse sozinho. A igreja é esse lugar de cuidado, irmão. Mas ela não é lugar para insubordinados. E Paulo vai continuar dizendo aqui. Veja. Verso 11. É preciso fazê-los. Leia comigo, irmão. Será que nós estamos lendo a Bíblia? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Veja que interessante, irmão. Como é preciso nós lidarmos com esse tipo de coisa. Não é verdade? Precisamos entender, irmãos, que a igreja é um lugar de sujeição. Como dizia o irmão Renato, né? Ó, irmão, tá aqui, irmão. Ó, veja bem, ó. O irmão Renato era o irmão presbítero mais velho lá do Rio. Ele tinha muita dificuldade na dicção. Mas ele falava tão bem, né, irmão? Ele falou assim, quando ele viu um irmão meio alto, ele falou, ó, irmão, olha aqui, irmão. Ó, tá vendo aqui, irmão? Tô. Tá vendo aqui? Tá. Ó, irmão, você, o irmão, você faz assim, irmão, ó. Presta atenção, hein? Ó, irmão. Sim, irmão, tá vendo? Que palavra de Deus, né, irmão? Ó, irmão, tá assim, né, irmão? Tá assim, ó. Olha aqui, irmão, presta atenção. Você, o irmão, olha aqui, irmão. Vê que interessante. Vê que revelação, irmão. Sem palavra. Olha, irmão. Você faz assim, ó. Aqui, irmão. Tá vendo que coisa linda, irmão? Submete, irmão. Sujeita, irmão. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. A igreja não é um lugar para orgulho. O orgulho é o princípio do diabo. E, portanto, os orgulhos feridos. Sabe, irmão, cada orgulho ferido nasce um CNPJ novo de uma denominação nova. São orgulhos feridos. Insubordinação. São milhares e milhares e milhares. Não existe mais nem nome para dar. De tantos milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. E quando você vê, é questão de orgulho. Quando não é questão de avareza. Mas veja que interessante.
Como nós precisamos cuidar com essas coisas. Precisamos cuidar, irmãos. Verso 12. Vamos ver o 11. É preciso fazer calar, porque ando pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviando-se da verdade. Veja, essas coisas desviam da verdade, irmão. Nós precisamos andar na verdade, irmão, porque senão nós não vamos conseguir agradar o Senhor. E nós precisamos saber que a casa de Deus é um lugar para agradarmos ao Senhor. Porque senão, irmãos, nós vamos caindo em enganos de homens, coisas. E a palavra diz, além disso, irmão, ela diz para nós repreender eles, irmãos. Tito, capítulo 3, verso 10. Veja o que diz: evita o homem faccioso, depois de repreendê-lo pela primeira vez e pela segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesmo, está condenada. Tem pessoas, às vezes, irmãos, que nós devemos evitar. É isso que Tito está falando, que Paulo está falando a Tito. Aquele que por uma ou duas vezes você tenta corrigir. Aquela pessoa não muda o seu caminho. Por quê? Porque ela é orgulhosa, ela é insubordinada. Então ela pode fazer mal para você e para mim. E faz, irmão. Fazem muito mal para nós, os insubordinados. Vamos ler para finalizar o livro de Judas. Você entende, irmão? Quando você tira um preceito das Escrituras, é como se você tirasse uma peça do motor do carro, não anda mais, irmão. Ou é tudo ou não é nada. Por isso que Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, ele disse: se você acrescentar uma coisinha só, seja anátema o evangelho. Paulo disse: eu mesmo vim aqui pregar um outro evangelho que vá um pouquinho além do que eu já mostrei, que seja anátema. Que perigo, irmão. Nós colocarmos os nossos desejos, as nossas vontades, ou as nossas experiências. Oh, irmão, eu vi isso em tal lugar, funciona, né? Funciona, irmão. Mas nem tudo que funciona está na Bíblia. E eu sempre conto para os irmãos, e preciso contar um testemunho de um irmão aqui. Porque às vezes nós somos desejosos de espírito. É isso que Paulo diz. Tem pessoa que é tão desejosa de espírito que qualquer coisa que aparenta ser espiritual, para ele é de Deus. Mas não é bem assim, irmão. Satanás também é espiritual. Não é bem assim. Nós conhecemos um pastor que se converteu. Ele tinha um dom, entre aspas. Se ele chegasse aqui e olhasse para o Neto, ele olhava assim de lado assim, e falava: Neto, quando tu saiu de casa, você falou essa frase. Tal, 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 tal. Você entrou no seu quarto, abriu uma gaveta vermelha, pegou a chave do seu carro, tal, tal, tal. E ele estava falando isso, o Neto já estava... Ai, meu Deus! Matou a casa, tem uma coisa de macumba dentro do teu guarda-roupa, assim. Você montou na sua moto e veio até aqui e tal.
Quando ele via, o neto já estava aqui chorando. E ele fazia isso tanto. E quando ele conheceu a verdade das Escrituras, um dia ele estava numa dessas reuniões dele e ele começou a fazer isso. E o Espírito Santo falou com ele dentro do coração dele: para com isso. Ele assustou. Ele falou: mas como, Senhor? E o Espírito Santo falou: para com isso, porque isso não vem do meu espírito. Daí eu pergunto para você e para mim: se não vem do Espírito Santo de Deus, veio de quem, irmão? Veja o cuidado. Veja como nós precisamos ter essa regra de fé e conduta. Isso aqui é uma regra, a Bíblia, irmão. Por isso que no capítulo 16 de Atos, quando Paulo ia pregando aquela mulher possuída por um espírito de engano, vinha: o que eles estão fazendo é verdade. Ela falava mentira? Não, ela não falava mentira, irmão. Ela falava assim: esses ali, esses são filhos do Deus vivo, e eles vos anunciam o caminho da verdade. Isso para Paulo podia se ver, ela só está falando o que eu estou fazendo, que benção, né, irmão? Deixa ela falar. O que a Bíblia diz? Paulo perturbou-se no espírito, expulsou aquele demônio, era um demônio, irmão. Veja que interessante, e é por isso que Paulo, nas cartas de Timóteo, ele diz: doutrinas de demônios, irmão, que às vezes são lindas, são maravilhosas, vai fazer você chorar, vai descobrir o teu CPF, vai descobrir a cor da tua camisa, vai saber para onde você vai. O diabo é assim, irmão. O diabo é espiritual, irmão. Que ambiente perigoso. Como nós precisamos nos submeter à autoridade da palavra, irmão. Veja o que diz em Judas capítulo 1, que só tem um capítulo, verso 4. Judas vai dizer que ele estava empregando seu coração com toda a sua diligência e apresentar a nossa fé, que de uma vez por todas foi entregue ao santo, mas ele precisou. A única partezinha, veja, irmão, pense comigo. Ele ia ter esses versículos na palavra de Deus. Pense, irmão. O único escrito dele, ele escreveu isso aqui. Como nós precisamos ter cuidado com isso aqui, irmão. Ele estava empregando toda a sua diligência para falar, para deixar escrito sobre uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas e agora ele vai falar assim, que certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados. Para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eles até dizem, irmãos, olhe para mim, irmão, eles até dizem Senhor, Senhor, mas eles negam a soberania de Deus. É isso que eles fazem, sabe por quê, irmão? Quando você nega as Escrituras, você está junto com estes, negando a soberania de Deus. Eles dizem Senhor, Senhor, eles falam no nome do Senhor, eles usam o nome do Senhor. O Senhor mesmo disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos sinais, prodígios, maravilhas. O que o Senhor vai dizer para eles, irmão? Não, irmão, vocês até chamavam o meu nome, vocês negaram a minha soberania, vocês não fizeram o que eu mandei, vocês fizeram por vocês. Vocês acharam falsos mestres para vocês, que introduziram entre vocês doutrinas de demônios, ensinos que parecem ser espirituais, que parece isso, que parece aquilo. Veja o verso 11, irmão. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim, irmão? Você lembra da história de Caim? Abel e Caim? Abel entregou uma oferta pura ao Senhor. Aquilo que o Senhor esperava. Caim não. Caim estava entregando algo de qualquer jeito. Algo sem ordem. Uma desordem para o Senhor, era isso que ele estava entregando. Nesse dia, irmão, foi estabelecida a cidade no céu. O primeiro habitante do céu, como diz Agostinho, entrou, né, irmão, no paraíso, Abel.
Quando Caim mata Abel e foge, Caim monta uma cidade. E Abel é o primeiro habitante da cidade celestial. E um dia essas duas cidades vão se encontrar. Um dia elas vão se encontrar. Eles pereceram pelo caminho de Caim, o caminho da inveja. Daqueles que não servem o Senhor de uma maneira adequada, e quando encontram pessoas que estão servindo o Senhor de uma maneira adequada, eles se tornam inimigos daqueles que servem da maneira adequada. Não se torne inimigo de um irmão que está servindo ao Senhor da maneira adequada. Você pode estar prosseguindo pelo caminho de Caim, um caminho de inveja. Ou movidos de ganância, se precipitaram pelo erro de Balaão. Qual foi o erro do Balaão? Nossa, irmão, é tão triste falar sobre isso porque você vê a grande cristandade atual, irmão. Quantos e quantos e quantos e quantos irmãos hoje estão submetidos sobre esse espírito de Balaão? Pastores que pastoreiam seus próprios ventres, movidos de torpe ganância. Como diz em Pedro, farão negócios de vós. São irmãos que estão sendo negociados. Você não acha triste, irmão? Seu coração não se entristece comigo com isso? E eles estão, talvez hoje, cantando, berrando, dançando, pulando, jogo de luz, todas essas coisas, irmão. Como nós precisamos ser os gaditas do Senhor, guerreiros de Deus, pregar o Evangelho, sermos como Antipas. Sabe quando os irmãos do Apocalipse, o Senhor diz assim, tendes no vosso meio Antipas, a minha fiel testemunha. E o nome desse irmão aí foi bem colocado, sabe por quê, irmão? De onde veio a palavra antipático. Às vezes você pode olhar para mim, esse irmão é meio antipático, né, irmão? Mas Antipas era uma fiel testemunha do Senhor. Estava lá no meio daquela bagunça. E ele era contra tudo aquilo ali. Contra. E sabe por que ele estava ali? Porque o Senhor sempre tem uma testemunha viva e fiel para servir de aio. Porque nós vamos ser indesculpáveis. Se nós não quisermos praticar o que está escrito, não é porque ninguém falou, é porque nós somos insubordinados, é porque nós estamos entrando pelo caminho de Caim, ou nós estamos entrando pelo erro de Balaão. E veja agora os que pereceram na revolta de Corá. Você lembra da revolta de Corá, irmão? Lembra? Corá foi um grande líder, ele era levita. Juntamente com Datã e Abirão, eles lideraram cerca de 250 homens contra a autoridade de Moisés e Arão. Eles incitaram o povo contra a autoridade de Deus. Essa foi a revolta de Corá. Por isso nós temos que cuidar, irmão. Porque quando nós nos levantamos contra a autoridade, nós estamos nos levantando contra o Senhor. E eu não estou falando desses ungidaços que nós escutamos por aí, né, irmão? Não estou falando isso, irmão. Ah, eu sou ungido do Senhor, você não pode se levantar contra mim, não, irmão. Não é isso. A autoridade espiritual é como nós lemos lá em Tito, capítulo 1, verso 5. Aquele irmão que é irrepreensível, que é casado com uma mulher só, que criou que tem um testemunho para você. Então você se sujeita em amor. Não é um autoritarismo. Não se levante contra o ungido do Senhor. Não, esse não é nada, irmão. Esse, você poder tirar a cinta e dar uma coça, seria até bom fazer. Mas existem pessoas que têm a unção do Senhor. E são pessoas que são dignas de nós nos submetermos. Porque às vezes nós podemos estar nos caindo no engano desses erros. A revolta de Caim. Veja, irmão. O erro de Caim. O erro de Balaão. A revolta de Corá. Veja o verso 12, irmão. Veja como isso é sorrateiro. Judas vai dizer assim, irmão, cuidado que esses são como rochas submersas.
E veja o que é o perigo de uma rocha submersa, irmão. Você lembra do Titanic? Do navio? Pensa você navegando num navio. E você olha assim, o mar está retinho. Quando você olha, você diz assim, não tem perigo nenhum, né? O que tem a me aproximar? Mas olha como ele é querido. Não tem perigo, isso é normal. E aquela rocha está submersa. Quando você se aproxima, você naufraga. É isso que Judas está tentando nos mostrar. Ele diz assim, estes são como rochas submersas. E veja o que ele diz, em vossas festas de fraternidade. Veja que perigo, irmão. Nossa, irmão, então pode ter uma rocha submersa no meio da nossa festa aqui depois do Partido do Pão? Ah, irmão, pode. É isso que Judas está dizendo, irmão. Nós devemos cuidar, irmão. Devemos cuidar. Que essa rocha submersa, às vezes, pode ser nós. Quando nós estamos falando e pregando coisas que não estão nas Escrituras. Por isso nós precisamos nos submeter das Escrituras. Sabe, irmão, quando o irmão vem me corrigir, pode me corrigir, irmão. Por favor, me corrija, irmão, no que eu estou errado, irmão. Você está me ajudando. A Bíblia diz, corrija-me o justo e será uma lâmpada sobre a minha cabeça. Corrija, irmão. Exorta. Com amor, com longanimidade. É o cuidado de Deus, para que nós não nos tornemos rochas submersas, irmão. É quando você vê a família não vai bem, a vida não vai bem, as coisas não vai bem, estão perguntando por quê? Porque às vezes somos insubordinados. E além de ser insubordinados, nós incitamos o povo contra a autoridade de Deus. Amém? Enquanto se banqueteiam nas suas festas de fraternidade. Banqueteando-se junto, sem qualquer recato. Veja, pastores de si mesmo se apacentam, pastores que a si mesmos se apacentam. Veja agora, nuvens sem águas. Veja quando você vê uma nuvem, né? Imagina aquele verão lá no Rio de Janeiro, o sol todo azul, né? E de repente você vê aquela nuvem. A gente fica todo bobo, agora vai vir. Né? Vai vir um refresco, Senhor. Vai vir um refrigério. E você se aproxima. E você espera a água. Cadê a água, irmão? Não tem água, irmão. É vazio. Não tem nada para te oferecer, irmão. Nada para te oferecer, irmão. Impelidos pelo vento, árvore em plena estação de frutos, mas desprovido deles. Sem fruto. Era para ter fruto, por isso que Jesus diz, pelos frutos os conhecerei. Quem tem fruto tem testemunho, irmão. Árvores em plena estação de frutos, destes desprovidos, duplamente mortos, desarrigados, ondas bravas do mar, que espumam as suas próprias sujidícies, estrelas errantes, para os quais tem sido guardado a negritude das trevas para sempre. No verso 19 ele vai dizer, são estes os sensuais e não têm o Espírito. Sabe o que é o sensual, irmão? Não use essa palavra só para região sexual. Uma pessoa sensual é uma pessoa que já perdeu o senso crítico. Ou seja, é aquela pessoa que acredita tão firmemente naquilo que ela está fazendo, que ela perde o senso. Qualquer pessoa chega para ela e fala, não faça isso, está ficando feio. Ela não sabe mais que está ficando feio. Porque para ela, no interior dela, aquilo está bonito. Ela perdeu o senso das coisas. E ela virou sensual. Isso é um engano, irmão. O engano, ele entra pela insubordinação. Ele vai indo. Primeiro orgulho, vaidade. E daí nós não nos submetemos, não deixamos o Senhor nos corrigir pela sua palavra. Chega a um ponto que nós perdemos o senso de uma vida cristã equilibrada. Veja, irmão. Uma pessoa chegar para você e dizer assim, quero conversar com você. Mas nada do que você me falar vai mudar a minha maneira de pensar. Dá vontade de dizer, converse com ti mesmo, então, irmã. Vai na frente do espelho e fale, e você escuta. Veja que importante nós termos a humildade e a capacidade de sermos irmãos ensinados pela palavra de Deus.
E para finalizar, eu quero ler novamente 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, de termos corações ensináveis. Porque é difícil. Porque para o nosso coração ser ensinável, ele precisa ser quebrantável na presença da palavra de Deus. E muitas vezes, como eu sempre digo, o nosso coração é a pedra mais dura desse mundo. Mas a palavra de Deus, ela é um martelo que ela esmiuça a penha. Às vezes ela nos machuca. Às vezes vai contra aquilo que a gente gosta. Mas é o remédio, irmão. Geralmente os remédios são amargos, né? Nunca é gostosinho um remédio. Mas é remédio. É lâmpada para os nossos pés. Se nós escutarmos, não vamos errar o caminho. É uma luz para o caminho. Ela nos mostra o Senhor Jesus. Você está errando? Olhe para o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos dê corações aquebrantados e obedientes à sua palavra, para que nós possamos passar para essa nova geração, irmão, uma verdade do Evangelho, que está tão difícil ser pregado. Enquanto nós, às vezes, estamos pregando o Evangelho, milhares e milhares de pessoas estão despregando tudo aquilo que nós estamos pregando. Nós estamos nessa guerra, mas que o Senhor nos dê graça para continuar pregando a palavra de Deus. Amém? Sempre lembrando do que Paulo disse: se eu quisesse agradar a homem, eu não seria servo de Deus. Primeiro precisamos agradar o Senhor, irmão. Porque agradando o Senhor, nós vamos estar abençoando os irmãos. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela vida dos irmãos que se dispõem sempre, Senhor, a estar escutando a tua voz. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor abriu essa porta, Senhor, para a tua palavra ser pregada, Senhor. E onde o Senhor abre uma porta, muitos são os adversários, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração contrito e quebrantado na tua presença, para que o Senhor possa modificar, Senhor, os nossos pensamentos segundo a tua palavra, Senhor, para que as nossas mentes sejam conformadas, Senhor, pela tua palavra, Senhor, para que não sejamos conformados, Senhor, por esse mundo, Senhor, para que não tomemos a forma, Senhor, que a grande cristandade atual tem tomado, Senhor. Nós queremos ficar nesse lugar de refúgio, nesse lugar de fortaleza, porque entendemos, Senhor, que a tua palavra é a verdade, que a igreja é o baluarte, é a detentora da verdade, Senhor. E como os irmãos vão conhecer ou crerão se não há quem pregue a verdade, Senhor? Nos dá intrepidez, Senhor. Nos dá ousadia, Senhor,
para pregar a tua palavra, Senhor. Seja em casa, seja no carro, Senhor. Seja onde quer que estivemos, Senhor. Para que possamos manifestar a glória do teu Espírito Santo, Senhor. Para que as pessoas possam vir crer, Senhor. Não de uma vã maneira, Senhor, de pensar, mas crer no Jesus das Escrituras, Senhor. No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus, a luz do mundo, aquele que nos tirou do império das trevas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não compactuar com coisas que não estão na tua palavra, Senhor. Nos fortalece o homem interior de cada irmão, Senhor. Para que possamos ser criteriosos, Senhor, na tua palavra, Senhor. Para que sejamos submissos, Senhor. Não queremos ser, Senhor, como pedras, Senhor, submersas, Senhor. Mas queremos ser, Senhor, como a tua palavra diz, Senhor. Não queremos ser nuvens sem água, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser irmãos que tenham do Senhor para repartir com os irmãos, Senhor. Nos livra de algum irmão nos procurar e nós não termos nada para repartir, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, Senhor. O Senhor sempre nos alimenta, Senhor. A tua palavra diz que aquele que tomar da água que o Senhor der, jamais terá sede, Senhor. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva, Senhor. Não queremos ser nuvens sem água, Senhor, mas queremos ser rios de água viva, Senhor, para podermos alimentar os nossos irmãos, as pessoas que estão perto de nós, Senhor. Por isso nos ajuda, nos dá amor pela tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, que a tua casa é um lugar de ordem, Senhor. Que o Senhor já ordenou como se deve fazer, todas as coisas estão na tua palavra, Senhor. Nos livra de falsos mestres, Senhor. Nós te pedimos de falsos irmãos, mas que o Senhor possa nos ajuntar com todos aqueles que com um coração puro, Senhor, sem nenhuma maldade, sem nenhum orgulho, sem nenhuma dissolução, Senhor, sem nenhuma impureza, Senhor. Nos livra, Senhor, nós queremos te louvar, te invocar com aqueles que com um coração puro invocam o teu nome, Senhor. Ajuda cada irmão, Senhor. Nós sabemos que somos cheios de debilidades, Senhor. Mas nós temos a tua graça, Senhor, que nos purifica de todas elas. Nos dá ouvidos abertos, Senhor. Nos dá olhos abertos, Senhor. E um coração aberto também, para que a tua palavra possa ser implantada no nosso coração, Senhor. E nos livra de tropeçar, Senhor. Nos livra, Senhor, de cair na revolta de Caim, Senhor. Nos livra, Senhor, de cair na revolta, Senhor, ou no erro de Balaão, Senhor. E na revolta de Corá, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda maldade e todo engano, Senhor. Que o Senhor possa acrescentar cada vez mais no coração dos irmãos graça e conhecimento, Senhor. Para que possamos ser um luzeiro nessa cidade, Senhor. Para que possamos ser uma casa, Senhor, edificada sobre a rocha, Senhor. Edificada no monte, na cidade, Senhor. Para que as pessoas que olharem para nós vejam a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, impressa, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos vasos de desonra para a tua casa, Senhor. Já estamos tanto tempo escutando a tua voz, Senhor. Modifica o nosso coração, Senhor. Naquilo que nós não conseguimos, Senhor, nos ajuda, Senhor. Todas as nossas fraquezas, Senhor. Todos os nossos orgulhos, as nossas vaidades, os nossos achismos, Senhor. Perdoa a nossa ignorância, Senhor, de às vezes não saber nem reunir como convém, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos obreiros fiéis e valorosos da tua casa, Senhor. Porque nós vivemos em dias trabalhosos, Senhor. Nós vivemos em dia que precisamos do teu Espírito Santo para nos consolar, para nos edificar, para nos exortar, Senhor. Por isso, ajuda cada irmão em cada debilidade, cada pai na maneira de como criar seus filhos, cada esposo na maneira de como tratar a sua esposa, cada esposa como deve tratar os seus filhos e como deve tratar os seus maridos, cada filho, Senhor, ensina a sujeição para os nossos filhos, Senhor, assim como o Senhor se sujeitou ao seu pai, Senhor, que nós possamos ser filhos sujeitos, Senhor, que nós possamos nos sujeitar à autoridade do teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos enche de amor, porque nós sabemos que o amor é o vínculo da perfeição, Senhor. E nos guarda em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos.